Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por estarmos reunidos aqui para estudar, aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos dê direção e que possamos obter desse texto o significado que o Senhor intentou dizer ali no teu contexto e tirar lições práticas para as nossas vidas, a fim de servirmos como instrumento para a glória do Senhor. Teu Espírito Santo possa dirigir-nos nessa manhã, é o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essas palavras que nós lemos agora foram proferidas, ensinadas por Cristo na ocasião do Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte está contido do início do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Provavelmente o Sermão do Monte foi proferido, foi um discurso feito por Cristo na primavera do ano 28 da era cristã. O Senhor Jesus, como os irmãos podem deixar as Bíblias abertas, a gente vai frequentemente fazer algumas remissões a outros textos. Os irmãos podem ver aí no capítulo 4 que Jesus havia sido tentado pelo diabo, ali naquele deserto, perto do Rio Jordão, e então ele passou a escolher os 12 discípulos dele. Ele realizou diversas curas, diversos milagres, e aí então no final do capítulo 4, os irmãos podem ver que Jesus estava na Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando a respeito do Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo, e já havia uma certa quantidade de pessoas o seguindo. O ministério de Jesus não era mais anônimo, Jesus não era mais desconhecido nessa época. O texto fala que numerosas multidões da Galileia, Decápolis, Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão o seguiam. Então o Senhor Jesus já estava acompanhado, além dos seus discípulos, que já haviam sido escolhidos, dessa multidão, vinda tanto da Palestina, ali da região de Israel, como da além do Jordão, fora da Palestina também. Então, em determinada ocasião, o Senhor Jesus se dirige para esse monte ali na região da Galileia, perto de Cafarnaum. Cafarnaum era uma importante cidade ali da Galileia, e ele sobe e se assenta para ensinar, como era costume naquele tempo. Então, próximo dele ficam os discípulos, mas as multidões não se dispersam, elas continuam lá ouvindo o mestre. Então, naquela ocasião, naquele monte perto de Cafarnaum, o Senhor Jesus discursa esse sermão que talvez seja o sermão mais importante da história. Nunca foi proferido um sermão como este, o Sermão do Monte. E esse sermão, irmãos, ele pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte é essa que vai do capítulo 5, verso 2, até o verso 16. Nessa primeira parte do Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala a respeito do caráter do cidadão do reino. O tema principal do Sermão do Monte é o Evangelho do Reino. Então tudo que ele trata aqui nesses versos, nesses capítulos, esses 3 capítulos de Mateus, é a respeito do reino. E nessa primeira parte ele fala a respeito do caráter do cidadão do reino. Ele trata das bem-aventuranças, esse sumário de como o verdadeiro cristão deve agir. Depois ele fala a respeito dos discípulos como sal da terra, como luz do mundo. A segunda parte vai do verso 17 do capítulo 5 até quase o final do Sermão do Monte, até o 7:12. É a maior parte. Ele fala a respeito da justiça do reino. Ele já tratou a respeito do caráter que o cidadão do reino deve ter. Ele passa então a falar quais os atos de justiça que o cidadão do reino deve praticar
deve agir na prática. E ele faz uma contraposição frequente à interpretação equivocada dos líderes religiosos. Essa interpretação cheia de costumes, cheia de tradições, que deturpava a própria lei dada por Deus. E na última parte, a menor, no finalzinho já do Sermão do Monte, do versículo 13 até o 27, o Senhor Jesus faz uma exortação, uma convocação para que aqueles que o ouvem adentrem ao reino dos céus. E as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Aqueles que foram escolhidos por Deus iriam poder discernir espiritualmente aquelas verdades e adentrar ao reino dos céus. Essa porção que nós lemos agora, que nós vamos estudar hoje, ela faz parte da segunda porção do Sermão do Monte. Fala a respeito da justiça do reino. O Senhor Jesus aí no capítulo 6 está falando justamente isso. Ele fala a respeito da prática da justiça. Ele fala como se deve dar esmolas, como se deve orar, como se deve jejuar. Faz a contraposição ao que os fariseus faziam. Eles buscavam exercer a justiça para serem vistos. E o Senhor Jesus fala como nós devemos agir. E então ele passa a falar a respeito dos tesouros, dos 2 tesouros, aí nos versos 19 a 21. Ele continua falando isso até o verso 34. Faz parte do raciocínio, a perícope total dele. Só que em função do nosso tempo, dos nossos objetivos dessa manhã, nós vamos nos fixar somente nesses 3 versos, 19 a 21. Esses 3 versos também podem ser subdivididos. Repare que o Senhor Jesus, no verso 19, ele começa com uma proposição negativa. Ele fala, não ajunteis. No verso 20, ele faz uma proposição adversativa, positiva. Mas ajuntai. E ele termina com uma conclusão no verso 21. A ideia central desse texto, se nós pudéssemos sumariar, resumir o que ele trata nesses 3 versos, é essa aqui. A prioridade na vida do cristão deve ser o serviço no reino de Deus. Se nós pudéssemos resumir em uma frase a ideia, o objetivo que Jesus teve quando falou esses 3 versos, a gente poderia resumir com essa frase: a prioridade na vida do cristão deve ser o serviço no reino de Deus. Vamos analisar o texto então, para que nós possamos chegar a essa conclusão juntos? Repare que ele começa falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A palavra tesouros ali no contexto de Jesus tem praticamente o mesmo significado que ela tem para nós hoje. Tesouros, tesauros, no original, era o lugar onde você guardava coisas preciosas. É onde você mantém aquelas coisas que são valiosas. Então o Senhor Jesus, usando essa palavra no original, ele deu para ela o mesmo significado que nós temos dado para ela hoje. E o que ele quis dizer com tesouros na terra? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Tesouros na terra deve ser entendido como toda sorte, todo tipo de bens materiais, mas também imateriais, relacionados a este mundo. Diversos exemplos poderiam ser dados, meus irmãos. O dinheiro na conta bancária, aplicações, imóveis, automóveis, joias, como exemplos de bens materiais. Mas nós fazemos bem em dar uma interpretação para esse texto, para também incluir os bens imateriais, já que nós sabemos qual é o objetivo do autor, do nosso mestre que ensinou. Então poderíamos incluir aí também como tesouros nesse mundo, cargos, posições, títulos acadêmicos, honrarias. Então, o Senhor Jesus, parafraseando o que ele falou, ele estava dizendo o seguinte: não ajuntem bens materiais e imateriais relacionados a esta vida. E ele dá 2 razões para que nós não ajuntemos isso nessa nossa breve vida aqui na terra.
A primeira razão é a efemeridade desses bens materiais. Ele fala que a traça e a ferrugem corroem. Quando ele fala de traça e ferrugem, ele não está se referindo só à atuação do inseto, daquele bichinho que destrói o papel, que destrói o tecido, e nem à ação da oxidação, a atuação do tempo nos metais, mas ele está tratando aí de todos os processos que levam os tesouros nesse mundo a diminuírem o seu valor e a finalmente deixar de servirem a seus propósitos. Diversos exemplos poderiam ser dados. O envelhecimento natural das coisas, o desgaste que os objetos têm aqui, a perda do crédito. Então, o Senhor Jesus, a primeira razão que ele dá é o seguinte: não acumulem bens materiais e imateriais relacionados a esse mundo, porque eles são efêmeros, porque eles vão passar. E meus irmãos, mesmo se você pensar agora num bem material, durável, e fale, não, esse bem ele vai durar a minha vida toda aqui na terra, mesmo assim ele é efêmero, porque você só vai poder desfrutar dele durante a sua breve e temporária vida aqui na terra. As Escrituras nos lembram constantemente como é breve a nossa passagem aqui. É como uma onda, né? Ela se forma e logo se desfaz, como a névoa, como um piscar de olhos. É rápido que a gente passa aqui nessa terra. Então, mesmo se você pensar no bem mais durável possível, ele é efêmero, porque ele vai servir para você durante a sua breve vida aqui na terra. E essa é a primeira razão que o Senhor Jesus dá. Não vale a pena passar uma vida acumulando bens materiais, porque eles são efêmeros. E a segunda razão é a sua vulnerabilidade. E ele exemplifica aí. Ladrões escavam e roubam. A segurança que os bens materiais nos dão aqui na terra é falsa. É uma falsa segurança que nós experimentamos com as coisas aqui desse mundo. Ele exemplificou a vulnerabilidade, essa suscetibilidade, essa fragilidade dos bens materiais com os ladrões. Mas a gente poderia dar diversos outros exemplos. A inflação, às vezes alta, que alguns governos impõem e que fazem uma quantidade de dinheiro praticamente evaporar. Impostos opressivos que determinados governos podem cobrar. Falência, crise no mercado de capitais. Gastos em função de prolongadas doenças inesperadas. Você não esperava ficar doente, às vezes você tem que gastar todos os seus recursos, vender os seus bens por causa de doenças, desastres naturais, acidentes, descrédito, demissão. Vários exemplos poderiam ser dados para demonstrar, além dos ladrões escavarem e roubar, a vulnerabilidade. Então o Senhor Jesus está ensinando aí, mais uma vez parafraseando, completando a frase: não gastem a vida de vocês ajuntando bens materiais, mas também imateriais, relacionados a esse mundo. Por quê? Porque eles são efêmeros e porque eles são vulneráveis. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Quais são as decorrências práticas dessa afirmação feita por Cristo? Tudo bem, nós entendemos, até parafraseamos o que o Senhor Jesus falou. Mas na prática, o que eu devo fazer na minha vida, uma vez que eu entendi o que Cristo falou? Como é que eu devo agir a partir de agora? Como é que seus ouvintes deveriam agir, nós deveríamos agir hoje? Nós temos pelo menos duas possibilidades de interpretação desse texto. A primeira forma de entender esse texto é que o Senhor Jesus Cristo está vedando toda forma de concentração ou ajuntamento de bens e valores nessa vida. Toda forma de progressão na carreira, toda forma de investimento em conhecimento é vedada por Cristo por meio dessa passagem. Queridos, se fosse isso que Cristo estivesse dizendo, nós, como seus discípulos, nós, como cidadãos do reino, deveríamos estar dispostos a agir dessa forma e não tentar modificar, não tentar interpretar conforme a nossa visão.
mas eu acredito que não é isso que Cristo está falando. Porque entender dessa forma, interpretar dessa forma, contrariaria outras passagens das próprias Escrituras, da própria Bíblia. E o princípio que nós entendemos é que a Bíblia é autoritativa, não parte da Bíblia, né? Não é esse o princípio da reforma? A Bíblia, somente a Bíblia, e toda a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é só o que Cristo falou que deve ser visto como autoritativo para nós, mas o que está no Antigo Testamento, o que está nas epístolas. A gente tem ouvido muito hoje em dia aquela forma de interpretar chamada de Cristo como chave hermenêutica, onde nós tentamos entender exatamente o que Cristo falou, e tudo aquilo que não se encaixa exatamente na nossa posição, de acordo com a nossa interpretação subjetiva ao que Cristo falou, deve ser descartado, está revogado. Isso é uma falácia, é uma mentira. Quem interpreta a Bíblia dessa forma desconsidera o Antigo Testamento, várias partes do Antigo Testamento, porque supostamente ele não estaria condizente com o ensino de amor de Cristo. Descarta diversas passagens do Antigo Testamento sanguinário, cruel, vingativo, porque não se adequaria ao ensino de Cristo. Eu já discordo até mesmo da premissa aí. Nós não vamos entrar no mérito aqui agora, que não é o nosso objetivo, mas o ensino de Cristo apresenta um juízo, no meu ponto de vista, muito mais severo do que o juízo apresentado no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele fala muito de juízo físico, juízo material. Poucas vezes ele trata do inferno. Quando ele trata, ele usa o termo Sheol, que às vezes significa a cova, outras vezes é o inferno mesmo, mas ele pouco trata do inferno no Antigo Testamento. Mas o ensino de Cristo é recheado de inferno, de juízo eterno, de julgamento final. Então, Cristo não é esse Cristo paz e amor que muitas vezes é ensinado por aí. E que o Antigo Testamento ele teria que ser revogado porque não se adequaria ao ensino de Cristo. Não, o ensino de Cristo ele trata de juízo nessa terra, mas também de juízo eterno. E tentam tirar até os ensinos de Paulo. Porque Paulo fala de coisas que Cristo não falou, Paulo foi mais severo em algumas coisas, então Cristo é a chave hermenêutica, a gente desconsidera até o que Paulo falou. Não, meus irmãos. Nós entendemos que a Bíblia toda é autoritativa. Aí, fechando esse parêntese agora, nós entendemos que outros textos da palavra de Deus não permitem que nós interpretemos essa porção como se nós não pudéssemos acumular nada aqui nessa terra. Veja só, lá em Provérbios capítulo 6, verso 6, e no capítulo 30, verso 25, o autor fala a respeito de um inseto, a formiga, um pequeno animal, que é tido como exemplo de bom senso de sabedoria, justamente porque ele ajunta durante o verão para um momento em que ele terá mais dificuldade de conseguir o alimento, o inverno. Ele não é racional, mas ele tem esse instinto dado por Deus de ajuntar. E ele é tido como um exemplo, colocado como um exemplo até para o preguiçoso, que não faz isso que deveria fazer. Deveria já pensar no futuro, que talvez haveria mais dificuldades, e por isso ajuntar hoje, pensando no futuro. Como é que essa passagem que nós lemos agora em Mateus poderia significar que é proibido qualquer forma de ajuntamento, se outras partes das Escrituras nos recomendam a ser cautelosos em relação ao futuro? As Escrituras também, meus irmãos, dão exemplos de diversos homens piedosos que foram ricos, que tiveram um acúmulo material. Repare bem, é preciso fazer uma consideração. As Escrituras, elas diversas vezes, elas ensinam a respeito do perigo das riquezas. Nós não podemos negligenciar isso. Paulo, ensinando aquele seu jovem discípulo, Timóteo, aquele jovem pastor, e escrevendo a epístola de 1 Timóteo, ele trata a respeito disso de forma muito clara. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 a 10, Paulo fala o seguinte: ora,
os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqueles que desejam ficar ricos, aqueles alpinistas que buscam enriquecer, e aqueles que amam o dinheiro, caem em muitas tentações. Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Em Mateus 19, 24 também, nós encontramos nosso próprio mestre ensinando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então nós não podemos negligenciar isso. Diversos outros textos poderiam ser citados aqui. As riquezas, o amor ao dinheiro e essa vontade de ficar rico são colocadas pelas Escrituras como algo perigoso. Contudo, as Escrituras em nenhum momento tipificam a riqueza como um ato pecaminoso. Nós não vemos em nenhuma parte das Escrituras o ensino de que, assim como o adultério, a cobiça, a idolatria, a riqueza é algo pecaminoso em si. Não, nós não encontramos isso, né? E aí eu quero dizer o que eu coloquei em cima. Existem diversos homens piedosos que foram ricos. Os pais da fé, todos eram homens de muitas posses. Lá em Gênesis capítulo 13, 2, encontra, dizendo que Deus abençoou Abraão de forma que ele enriqueceu muito. O seu filho Isaac também, o mesmo termo é usado para Isaac. Jacó, José, foi colocado como segundo abaixo de Faraó no Egito. Daniel, governador de toda a província da Babilônia, um homem poderoso e rico também. Davi e todos os demais reis piedosos eram homens que tinham uma acumulação de recursos. Esses todos exemplos do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos também diversos exemplos de homens piedosos que tinham recursos materiais. José de Arimateia é o exemplo mais citado, aquele membro do Sinédrio que cedeu o seu túmulo para o sepultamento de Jesus, mas também poderíamos citar o centurião Cornélio, que foi visitado por Pedro lá em Atos, poderíamos citar Lídia, que era comerciante de púrpura, e naquele tempo esse material era extremamente dispendioso, extremamente caro, não era qualquer um que poderia comprar para revender. Nós temos Filemon, o destinatário da carta de Paulo. Poderíamos citar também o centurião lá de Cafarnaum, descrito em Mateus 8,5, que foi procurar Jesus para curar o seu servo. Então existem diversos exemplos de fé no Novo Testamento, partindo de homens que eram ricos. Então a interpretação de que Cristo está falando que é proibido acumular recursos, aqui no capítulo 6, versos 19 a 21, é uma interpretação equivocada. Interpretado desse modo, faria com que todos esses homens piedosos, esses piedosos crentes, estivessem enquadrados em uma situação pecaminosa. A riqueza. O ajuntamento à riqueza seria pecaminoso, se nós interpretássemos dessa forma. Meus irmãos, o dinheiro, os tesouros aqui nesse mundo, podem ser uma bênção para as nossas vidas e para a expansão do reino de Deus, se eles não forem um fim em si mesmos, mas um instrumento para a glória de Deus. Olha o que as Escrituras falam a respeito da boa utilização dos recursos materiais. Lá em 1 Timóteo 5,8, Paulo, novamente falando para o seu jovem aprendiz Timóteo, ele fala que o dinheiro deve servir para que nós impeçamos que a nossa família constitua um fardo pesado para outras pessoas. Ele está tratando das viúvas e está ensinando Timóteo a como tratar das viúvas, aquelas que perderam seus maridos e estão, de certa forma, desamparadas. E ele dá diversos critérios para a ajuda financeira, para a ajuda social das viúvas dentro da igreja. Diversos critérios, tanto espirituais quanto materiais. As viúvas devem ter mais de 60 anos, ele coloca lá. E outro critério que ele fala é o seguinte: não devem ter filhos ou netos.
Porque a responsabilidade de auxílio financeiro é primeiro da família e só depois da igreja. Caso não haja filhos ou netos para ajudar, então a igreja deve auxiliar. Então, quer dizer, os filhos e netos devem buscar ter recursos financeiros para que os seus familiares, e obviamente por decorrência, por interpretação expansiva, eles mesmos não sirvam de fardo pesado para os seus irmãos da igreja. Nós devemos utilizar o dinheiro para isso, para manter as nossas necessidades dos nossos familiares. É óbvio, irmãos, que existem diversos momentos inesperados, circunstâncias na vida da comunidade da fé, que nós não podemos fazer isso. Né? Situações pontuais, ocasiões de desemprego, situações inesperadas. Então a comunidade da fé deve auxiliar. E é justamente isso que as Escrituras falam também em diversos outros textos. Em Provérbios, em Atos, em Romanos. O dinheiro, além de servir para ajudar os nossos familiares e a nós mesmos, para que nós não servamos como fardo para os outros, ele deve servir para que nós auxiliemos aqueles que precisam, que estão numa situação excepcional, temporária, e que precisa naquele momento, doença, enfermidade, desemprego, alguma situação dessa natureza. Então, o dinheiro deve servir para isso. Mas também as Escrituras ensinam que certa forma de acumulação das riquezas deve servir para estimular a expansão do reino de Deus, tanto na própria pátria como no estrangeiro. Você deve ter recursos tanto para se sustentar e um pouco mais para investir na pregação do evangelho, no ministério da palavra, na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo, a ajudar os missionários, aqueles que estão no fronte de guerra espiritual, levando o evangelho para nações não alcançadas, aqueles que estão consolidando a igreja nas suas cidades. O dinheiro deve servir para isso. Então não devemos entender dessa forma, irmãos. Essa primeira forma de interpretação é uma forma, no meu ponto de vista, equivocada. Cristo não está, ao falar, não ajunteis para vós outros tesouros nessa terra, ele não está dizendo, não tenham nenhum tipo de reserva. Não tenham poupança, não tenham imóvel, não tenham carro, só tenham uma roupa do corpo e só o pão do dia. Não é exatamente isso que Cristo está falando, porque outras porções das Escrituras dizem que nós devemos utilizar os recursos para impedir que nós e os nossos familiares sirvamos de peso para os outros. A Bíblia ensina que nós devemos usar recursos para ajudar quem precisa, e a Bíblia também ensina que nós devemos investir na obra da expansão do reino de Deus, na nossa localidade e no exterior também. Meus irmãos, então qual é a forma certa de entender o que Cristo falou aí? Eu creio que a segunda possibilidade é essa. Cristo está falando a respeito da concentração ou ajuntamento de tesouros nesse mundo que tira a nossa prioridade, tira a nossa esperança e a nossa confiança de Deus e as coloca nesse mundo. Esse frenesi, essa ansiedade, essa paixão por um acúmulo de tesouros, esses bens materiais e imateriais, que nos faz esquecer da realidade da eternidade e fixar os nossos sonhos e esperanças aqui só, aqui nesse mundo. Irmãos, essa interpretação é mais condizente com a própria continuação do texto. Aí no verso 21, o Senhor Jesus, na conclusão, ele fala, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O Senhor Jesus está ensinando. Você quer saber se você está acumulando tesouros na terra ou no céu? Tem um teste. Onde está o teu coração? E o que é coração, irmãos? No Novo Testamento, coração, é óbvio, não se refere ao órgão que bombeia sangue. O coração tem um sentido de centro da nossa vida física e espiritual. Se refere muitas vezes também à alma, à mente, à fonte e assento dos nossos pensamentos, das nossas paixões, dos nossos desejos mais profundos, os apetites, as afeições, os esforços.
muitas vezes faz referência também a caráter, a vontade. Então, coração aí é a vontade mais profunda, os objetivos mais interiores, aquelas desejos, aquelas paixões. O que Cristo está falando então é o seguinte: você quer saber onde estão as suas riquezas, os seus tesouros verdadeiros? Verifique onde está a sua paixão. Acorda pensando no quê? Vai dormir pensando em quê? As suas ansiedades, os seus medos, os seus projetos, objetivos estão relacionados a este mundo, a esse sistema de coisas aqui, a crescer nos olhos dos homens, ou então ao reino dos céus. Alguém ajunta tesouro na terra, irmãos, quando seus propósitos de vida, suas prioridades, o centro das suas afeições e dos seus esforços estão aqui, estão nesse mundo, seguindo esse sistema mundano, que é retratado por João, lá na primeira epístola de João, capítulo 2, 16, como a concupiscência da carne, a soberba da vida e a soberba dos olhos. Então, irmãos, do meu ponto de vista, é isso que Cristo quis dizer aí. Não ajunteis para vós outros bens materiais ou imateriais relacionados a esse mundo, porque eles são vulneráveis e passageiros. Não coloquem as suas esperanças, os seus desejos, os seus objetivos mais intensos, mais verdadeiros, toda a sua ansiedade aqui nessa vida, porque isso tudo vai passar, porque é tudo muito inseguro. Tudo depende muito de circunstâncias que você não pode controlar. As coisas vão se desfazendo e você vai vendo o envelhecimento. E aquilo que você às vezes dedicou toda uma vida para conseguir, vai escorrendo pelas suas mãos. Investir a sua vida na aquisição, na acumulação de tesouros nesse mundo é como construir um castelo na areia. A maré vai subir e a onda vai vir e vai quebrar na praia, destruindo tudo aquilo que se passou uma vida para acumular. Cristo ensina isso nessa primeira proposição negativa. Não apostem a vida de vocês nesse mundo. Não dediquem as suas horas nobres, suas horas mais valiosas, seus maiores sonhos para cá. Porque vocês vão se arrepender, mais cedo ou mais tarde. É isso que Cristo nos ensina por meio dessa primeira proposição. Mas a segunda proposição, a adversativa, positiva, o Senhor Jesus fala: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Irmãos, tesouro na terra são bens materiais e materiais relacionados a esse mundo. Tesouros no céu, o que são então? Nós podemos entender como as bênçãos que nos foram reservadas no céu, portanto são celestiais, mas que nós já podemos começar a experimentar aqui na terra. Diversos exemplos poderiam ser dados também. O privilégio de servir no reino o nosso Senhor. A nossa posição como pecadores regenerados, perdoados. O nosso relacionamento íntimo com o Pai Celestial, que aproximará ainda mais na eternidade. A certeza dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. A certeza da salvação. As futuras boas-vindas, aquelas mansões celestiais. E mais que isso, ao coração do nosso Salvador. A participação plena na paz de Cristo, mesmo diante das adversidades e dos problemas. Irmãos, acumular tesouros nos céus é viver a vida aqui na terra sob a perspectiva da eternidade. Tem uma relação muito próxima com o que Cristo vai falar na continuação do discurso, ali no verso 33,
quando ele fala da ansiosa solicitude pela vida. O Senhor Jesus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como acumular tesouros nos céus? Eu entendi o que Cristo falou. E eu não quero desperdiçar essa minha vida construindo um castelo de areia. Eu não quero gastar os meus melhores anos, os anos em que eu ainda tenho saúde, em que a minha mente ainda está talvez apta a aprender, a reter informações, em que ainda posso me locomover sem auxílio. Eu não quero investir tudo isso aqui nessa terra. Eu não quero jogar a minha vida fora. Eu entendi isso, tudo bem. Mas como então eu passo a acumular tesouros no céu? Eu entendi que os tesouros na terra são vulneráveis. Eu entendi que os tesouros na terra são temporários. Eu quero passar a acumular tesouros no céu. Como eu faço isso? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é ver Cristo como Rei em todas as áreas da sua vida. Esse verbo aí, buscar, tem relação com buscar incessantemente, intensamente. Esse é o sentido original. É uma busca contínua. Não é busca em um momento, mas é por toda a sua vida, busque incessantemente o seu reino, ou seja, você se vê como cidadão do reino, então o seu rei é Deus, é Cristo. E você passa a ver Deus como rei em todas as áreas da sua vida. Você vê Deus como rei no seu trabalho, Deus como rei na sua faculdade, na escola, Deus como rei da sua família, de como você conduz os seus negócios. Todas as áreas da sua vida fazem parte desse reino, do qual o único rei é Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Justiça aí como a prática das obras exigidas pelo reino, como essas aqui da segunda parte do Sermão do Monte. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que ele havia falado antes. Ele havia falado de comida, de bebida, de vestes, para que nós não fiquemos ansiosos por isso, porque ele sustenta até os animais, até os seres inanimados. Muito mais ele nos sustentará. Tudo aquilo que nos for necessário receber, ele nos concederá conforme a sua sabedoria. Eu quero acumular tesouros nos céus, então eu devo reconhecer Deus como o único rei da minha vida e buscar incessantemente, incansavelmente o seu reino, a proclamação das suas verdades, uma vida conforme a sua vontade, aqui durante a minha breve vida aqui na terra. E o Senhor Jesus dá também duas razões para acumular tesouros nos céus. Ele deu duas razões para não acumular tesouros aqui na terra. Ele também dá duas razões para se acumular tesouros nos céus. E a primeira razão é a sua perenidade. Não é temporário, que nem um tesouro na terra, mas as Escrituras ensinam em diversas porções que os tesouros do céu são eternos. Lá em Salmos 89, 33 e 138, 8, nós aprendemos a respeito da bondade, da fidelidade e da misericórdia de Deus, que jamais terá fim. Nós desfrutaremos não só aqui, mas por toda a eternidade. Lá em João 3,16, Cristo nos ensina a respeito da vida que nós recebemos de Cristo, que jamais findará. Lá em João 4,14, nós aprendemos do manancial de água, que jamais deixará de fluir do interior daquele que bebe. E ainda em João ele ensina a respeito da dádiva que nós recebemos da vida eterna, que jamais se perderá. Aprendemos também em João a respeito nós somos imperecíveis, jamais pereceremos, ninguém nos tirará da mão do bom pastor. Romanos, nós aprendemos que somos predestinados por Deus, e assim como fomos escolhidos por Ele, também seremos glorificados.
um estado permanente, eterno de glorificação que viveremos ao lado de Deus. Romanos 8,39 fala do amor que jamais nos separaremos. Nenhuma força, nem espiritual, nem material, nenhuma circunstância poderá nos separar do amor de Cristo. E ainda em Romanos, nós ouvimos a respeito da irrevogabilidade dos dons que nos foram concedidos, da vocação feita por Deus. Então, a primeira razão para que nós investamos as nossas vidas nessa empreitada de acumular tesouros nos céus é por causa da sua perenidade, da sua eternidade. Não são temporários, não são efêmeros como os tesouros da terra, eles são eternos. Vale a pena investir a vida, toda a sua vida, em acumular tesouros nos céus, porque eles não passarão. E além disso, Cristo fala a respeito da sua segurança. Eles não são vulneráveis, que nem os tesouros da terra, onde os ladrões escavam e roubam. Não. O que está reservado para nós, foi reservado por Deus. Lá em 2 Timóteo 2,19, nós ouvimos a respeito do firme fundamento de Deus que permanecerá, e quem manterá é o próprio Deus. E lá em 1 Pedro nós aprendemos a respeito da nossa herança, e quais são as características dela. Ela é incorruptível, sem mácula, e imarcessível, que nos está reservada nos céus. Queridos, não vale a pena viver uma vida para acumular tesouros nesse mundo, como aplicações. Já terminando esse estudo na manhã, nós podemos ressaltar isso. As nossas maiores preocupações não devem estar relacionadas aos cuidados desse mundo. Teremos uma grande surpresa no último dia, se passarmos a nossa vida construindo esse castelo de areia, e essa surpresa será a onda que tudo destruirá e não nos deixará nada. Nós devemos nos lembrar sempre das advertências feitas por Cristo. Os tesouros desse mundo, eles são temporários, eles são frágeis, e não vale a pena investir neles. Todas as nossas paixões, as nossas ansiedades, os nossos objetivos. Como cidadãos do reino que nós somos, nós devemos nos dedicar ao serviço do Rei, sabendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades materiais, buscando incessantemente o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que Ele fala, comida, bebida, o alimento, as vestes, serão por Ele acrescentadas. Lembremos sempre, peçamos para que Ele possa nos lembrar da perenidade dos tesouros nos céus e da segurança que nós podemos encontrar em todas as promessas feitas pelo nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar essas verdades às nossas vidas. Vamos abaixar nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por podermos ter exposto esses versos contidos no Evangelho de Mateus. Te agradecemos pelas lições que podemos retirar daí e te pedimos que o Senhor aplique-as aos nossos corações. Não queremos jogar as nossas vidas fora. Não queremos passar essa nossa viagem breve, passageira, aqui nesse mundo, investindo em um péssimo negócio, colocando as nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos mais altos sonhos, nossos mais sinceros objetivos na aquisição de tesouros nesta terra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos a vida como ela realmente é, dar-nos discernimento espiritual, para avaliarmos as coisas sob a tua perspectiva. E o Senhor, Deus da eternidade, Deus que criou o mundo, Deus que existe, que é, desde muito antes de todas as coisas terem sido formadas, o Senhor sabe como a nossa vida é temporária, como é passageira. O Senhor sabe, Pai.
Ajuda-nos a entendermos as coisas como o Senhor, um pouco mais como o Senhor entende. E não jogarmos a nossa vida fora tentando seguir o curso desse mundo, onde as pessoas acordam e vão dormir pensando em dinheiro, em carreira, em objetivos materiais, em ter mais honra, mais sucesso, mais títulos, e onde isso domina o seu coração, a sua mente, todas as suas aspirações, os seus sonhos. Não queremos ser assim, Senhor, porque sabemos que um dia teremos uma terrível decepção se agirmos dessa forma. Ajuda-nos, Pai, a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, fazendo o Senhor Rei sobre todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor reine sobre os nossos objetivos materiais, o Senhor reine sobre os nossos empregos, empreendimentos, famílias, sobre todos os aspectos da nossa vida. O Senhor seja o Rei, e nós possamos buscar viver a Tua justiça, exteriorizar as exigências da Tua palavra na nossa vida, compartilhando o Evangelho com aqueles que estão na escuridão, acumulando aqueles tesouros maravilhosos que estão nos reservados na eternidade, e que nós já podemos experimentar a partir de agora. Tem piedade, tem misericórdia de nós, Senhores, porque todas as nossas vontades, todas as nossas ansiedades e impulsos naturais são ao contrário disso. Nosso corpo é como uma correnteza que nos leva para a direção oposta ao que a Tua palavra ensina aqui. Nós queremos crescer e ser grandes aos olhos do mundo, mas oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que os nossos desejos sejam para os tesouros espirituais, os tesouros no céu, e rememos contra essa correnteza, buscando glorificar o Teu nome, Senhor. A Tua graça possa estar sobre nós, sobre os nossos familiares, nos abençoe ao decorrer desse dia, nos traz em paz. Nós te pedimos à noite novamente, Senhor, para ouvirmos a exposição da Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Amém.